Galera, tá acontecendo uma limpa no Timão. Palmeiras e a fábrica de nota oficial. E o Arrascaeta, será que ele tá fora da Copa? Galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Aproveita esse momento para deixar seu like. E vamos falar sobre o que está acontecendo no Corinthians. Ontem, em votação realizada no Parque São Jorge, estou lendo a informação aqui, a colinha. Na noite da segunda-feira, o Conselho Deliberativo expulsou o ex-presidente Augusto Melo por tentativa de retomar o poder após impeachment no ano passado. De 156 conselheiros presentes, 147 votaram pela expulsão de Augusto Melo. Galera, será que podemos ver a luz no fim do túnel? A conscientização dos corintianos de limpar essa corja que já tem muito tempo que vai acabando com o Corinthians. O Corinthians é um clube gigante do jeito que é e sendo sucateado. Primeiro foi o Sanches, né, que foi excluído. Segundo, o Duílio, que malandramente pediu o seu desligamento, né? Porque sabia que aconteceu o mesmo processo com ele. E nessa segunda-feira, Augusto Melo. Galera, isso daí é um sinal de que está havendo conscientização no Corinthians. O Corinthians, após todos esses anos sendo mal gerido e se envolvendo em escândalos por causa da direção, aparentemente resolveu acordar. O Sanches teve lá seus resultados, né, dentro do campo e tudo, mas a um custo muito alto. Né? O Corinthians hoje deve muito. E é um time que arrecada na casa do bilhão. O Corinthians hoje era para estar ali nas primeiras prateleiras, aquele time que quando começa o ano você fala assim, quem será que vai ser campeão desse campeonato? O Corinthians era para ser um desses times que marcaria o xizinho. Não, o Corinthians é favorito a ganhar esse campeonato, porque é muito forte. Um time que arrecada do jeito que o Corinthians arrecada, que tem a força da torcida que o Corinthians tem, ele era para estar sempre nas primeiras páginas como o clube que disputa e clube que vai ser campeão e quebra recordes. Mas pelo contrário, nas manchetes só saem escândalos, né, por causa de gestão. E parece que a torcida do Corinthians hoje mostrou força. Hoje, né, ontem, né, na segunda-feira, mostrou força e protestou e ajudou a tirar mais esse ex-presidente. Já são 3 ex-presidentes do Corinthians. Não é alarmante? Os 3 últimos presidentes do Corinthians hoje não são nem mais sócios, né? Foram excluídos até da sociedade. Então, contratações duvidosas, né? Já pensou? Na troca do Duílio, o Duílio amarrou um contrato com o Mano Menezes, renovando, sabendo que tinha muita chance dele não ser reeleito, ele amarrou e renovou um contrato para ficar para a próxima gestão pagar a conta. O Mano Menezes, quem vai lembrar disso? O Mano Menezes ficou, o trabalho era muito ruim, mas o Corinthians, a nova gestão, teve que arcar com as consequências. Então você vê que isso não é postura de um presidente que tá pensando no clube, ele está pensando só nele mesmo, ou pior, né? A gente não pode afirmar isso, mas ele pode estar pensando em prejudicar, né, o próximo candidato que estaria ali, né, o próximo presidente. Então a torcida do Corinthians está de parabéns, porque forçou essa saída, protestou, faixas, teve tudo e conseguiram, né, tirar o Augusto Melo. A esperança que a gente tem é que o Corinthians se restabeleça. O Corinthians é um time muito grande e ele pode, né, se levantar. Não é fácil, a dívida está muito grande, o poço está fundo, mas o Corinthians tem todas as condições possíveis para se levantar, porque é um time muito grande, é um time nacional, né, que a gente fala, é um time de torcida em todos os cantos. Então, se o Corinthians realmente tiver a intenção de se organizar e não os líderes que chegar lá pensar só em si próprio, tem muita chance do Corinthians, quem sabe em 5 anos, 8 anos, tá disputando não só dentro de campo, mas financeiramente como destaque do país. Galera, o Palmeiras emitiu mais uma nota oficial ontem, que falava sobre outros lances polêmicos do Brasileirão, a favor e contra, trouxe vídeos, né, para defender possíveis ataques, né, sobre a situação do gol anulado, né, contra o Chapecoense. E tá certo, cada um tem que defender seu lado. Mas o que me chamou a atenção foi esse trecho aqui, ó. Por fim, sugerimos gentilmente à família Palmeiras que não se deixe enganar por narrativas falsas criadas por influenciadores e pseudo-jornalistas que utilizam de desequilíbrio e insinuações em busca de audiência e engajamento. Erros acontecem a favor e contra todos os times. No papel é muito bonito, né? Tá tudo certo.
Erros acontecem. E, galera, é erro mesmo, tá? Eu não acredito que a arbitragem... essa arbitragem tá comprada. Hoje, esse jogo aqui não tem jeito, ele já entra manipulado. Eu acredito que é só erro mesmo, da arbitragem ruim, a arbitragem não profissional. Mas como é que o Palmeiras coloca uma nota falando que erros acontecem a favor e contra todos os times, só que na coletiva, pós o jogo contra o Chapecoense, o Abel Ferreira teve a coragem de falar que aquele gol foi legal, que aquela anulação foi correta, que houve falta no Murilo. Não, pelo amor de Deus. Como que o Palmeiras foi favorecido contra o Chapecoense? Eu não estou falando que foi intencionalmente ou não, mas no resultado foi favorecido, porque foi anulado um gol legítimo. Como é que numa rodada onde você é favorecido, você faz uma nota já pressionando? Sabe o que é isso? Isso aí é um jeito de ganhar a partida antes de começar. Porque, se você lembra bem, o árbitro no jogo contra o Chapecoense... Aliás, aquele árbitro foi afastado, tá? A CBF afastou o árbitro daquele jogo. E o VAR também. Então, se você lembra bem, no momento no jogo lá, ele fala assim, ó... gol marcado, amarelo para um lado, branco para o outro, que vai reiniciar a partida. O árbitro, na visão dele de jogo, ele sinalizou gol, o VAR não contestou e ele ia reiniciar a partida. Mas depois de tanta pressão do Murilo e dos companheiros, ele falou assim, o árbitro não me chamou, o VAR não me chamou, eu quero lá ver, e foi lá onde ele fez toda a lambança. Esse tipo de pressão, repare bem, você foi favorecido e no dia seguinte coloca uma nota pressionando a arbitragem. Então essa narrativa te permite fazer o quê? Com que o árbitro entre em campo já pressionado. O árbitro já entra em campo pressionado. Porque o Palmeiras já faz esse controle. Ele não deixa nem alguém contestar uma ação do árbitro que favoreceu ele. Porque ele já vem pressionando com outras situações. Claro que o Palmeiras também é prejudicado, igual todos os times do Brasil. É prejudicado favorecido, porque é erro. Os árbitros que são ruins. Igual alguns vídeos atrás que nós viemos falar sobre o gol do Palmeiras contra o Remo. A bola esbarra no Flaco Lopes e o Ares faz o gol e o gol é anulado. Então, aqui mesmo nesse canal nós falamos sobre esse lance, que o gol deveria ser validado. Então, erros acontecem. Só porque esse tipo de ação já mostra um pouquinho o que é controle de narrativa. Então a gente tem que ficar atento. Aqui a mensagem é diretamente para o torcedor do Palmeiras. A família Palmeiras não se deixe enganar por narrativas. Eu desafio você, palmeirense, também a questionar. Eu não estou falando para concordar comigo, mas às vezes uma autocrítica. Será que é isso mesmo? A gente tem que sair da bolha e analisar todos os contextos. Muitas vezes o Palmeiras está correto, mas muitas vezes não está. Só que se a gente for ficar se baseando só pelas notas oficiais do clube próprio, todas as vezes o Palmeiras vai estar com a razão, mesmo a gente sabendo que não está. Então tem hora que a gente tem que ter um pouquinho de senso crítico. Falar um pouquinho do Arrascaeta, né? Saiu informação hoje que ele poderia ser cortado da seleção do Uruguai, e não é pelo motivo que você pode pensar, que é a lesão da clavícula, que ele fraturou e estava de recuperação. Não, foi uma lesão na panturrilha, né? Ele agora no período da tarde ele ia fazer exames para concluir e o grau da lesão, né? Se haveria condições dele continuar com o grupo para a Copa do Mundo ou não. Mas a verdade é que até agora não tem uma definição, porque é o Louco Bielsa, que é o treinador do Uruguai, é o Louco Bielsa. Ele, dependendo do grau da lesão, ele pode manter o jogador, quem sabe um eventual mata-mata. Ele pode segurar o Arrascaeta lá, se for uma lesão de grau 1, até grau 2, dependendo, ele pode manter o jogador ou não. Ou ele pode pensar, não, eu estou ocupando a vaga com esse jogador, que pode se recuperar ou não, então eu já vou cortar ele logo. Então a gente vai precisar esperar mais um pouquinho para ver qual que vai ser a decisão, o resultado dos exames. E falar um pouquinho também, alguns torcedores do Flamengo comemorando essa lesão da Arrascaeta no sentido assim, ó, não, ele vai voltar mais cedo. Isso é bom porque ele vai voltar mais cedo e aí já se recupera aqui e se previne, né? Não fica lá na Copa do Mundo sujeito a uma lesão pior, né? Galera, é o seguinte, todo mundo... Todos os homens, a maioria dos homens, todos não, né? Tem as exceções, mas a maioria dos homens sonha em ser jogador de futebol. Pouquíssimos conseguem. Dentre esses que conseguem, o sonho deles é defender a sua seleção numa Copa do Mundo. Então, como é que a gente pode desejar para um jogador
Ainda mais quando é do seu time que você torce, para que a lesão dele seja grave a ponto dele ficar fora de uma Copa do Mundo. Eu acho que nessa hora a gente precisa ter um pouquinho de empatia. Porque será que se a gente estivesse no lugar dele, algum familiar, a gente agora ia estar torcendo para não ser nada? Ou a gente ia estar torcendo para esse familiar nosso ter tido uma lesão que tirasse ele da Copa só porque ele joga no nosso time? Então, galera, essa hora é a hora de mostrar caráter, né? Então, o jogador, é o sonho dele estar na Copa, provavelmente a última Copa dele, e a gente tem que mandar energia positiva para que ele possa se recuperar, fazer uma boa Copa e voltar. Galera, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, tamo junto e é nóis.